Vamos lá? Olá, boa tarde. Vamos a mais uma autora do concurso, VUNESP, Guarulhos. É a Tereza Leixá Arribas, né? A famosa Arribas aí. Ela vai falar sobre educação infantil. Esta é a capa do livro, tá? Ela vai falar sobre desenvolvimento, currículo e organização escolar. O foco dela será falar sobre o currículo da educação infantil. Existe um currículo que é para ser cumprido, né? Então ela vai falar sobre o currículo e ela fez uma pesquisa a respeito da importância que dão à educação infantil necessária, né? E ela vai dar uma ideia de como seria o currículo ideal. Então é uma pesquisa que ela fez. A educação infantil já existe um currículo, tá? Mas ela faz essa abordagem. Vamos lá, vamos ver. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vejam o que a Arribas coloca. O conceito de currículo é variado e diverso. Ou seja, cada autor ou na lei vem abordando um tipo de conceito. O currículo é isso, o currículo é aquilo. Resumidamente, o currículo é um conjunto de experiências que nós vamos ver, tá? Então, o conceito de currículo é variado e diverso, constituindo a essência do que alguns chamam de debate curricular, admitindo-se que currículo é um programa estruturado de conteúdos disciplinares. Realmente, quando nós falamos de currículo, como ele está na lei, né? Como ele está dividido na lei? Na legislação já consta, o currículo ele é dividido entre base nacional comum curricular, que são as disciplinas dos conteúdos disciplinares normais, português, matemática, história, geografia, etc. E a outra parte que nós chamamos de parte diversificada. Então o currículo ele é composto da base comum curricular e da parte diversificada. Embora seja dividido dessas duas maneiras, né? Existem essas duas partes do currículo, eles não se separam, eles são indissociáveis. Tanto a base comum quanto a parte diversificada não se separam, trabalham juntos, ok? Vamos lá. É um programa estruturado de conteúdos disciplinares até a ampla consideração como conjunto de todas as experiências educativas do aluno. Por que chegar a essa conclusão que é o conjunto de todas as experiências? Não importa se são as experiências da base comum, não importa se são as experiências da parte diversificada, que vai entrar temas locais, temas transversais, ética, cidadania, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde, não importa. Então, por isso que eles colocam o conjunto de todas as experiências educativas do aluno. Vai incluir tudo, tá? Sob a direção da escola, encontramos um extenso espaço de possíveis interpretações. Então, vejam, o plano curricular base para a educação infantil, que normalmente acompanha objetivos, quais são as áreas, os objetivos, blocos, orientações, enfim. A autora, ela elaborou uma grade, digamos assim, uma grade curricular, tá? A pesquisa que ela fez uma pesquisa e concluiu 3 áreas aí que nós vamos ver, tá? São 3 áreas, ela dividiu o currículo, a autora dividiu o currículo em 3 áreas, ok? Vamos ver, conforme a pesquisa dela. Áreas curriculares na educação infantil, ou seja, essas áreas que é para os professores trabalharem na educação infantil, tá? Ela não entra na BNCC, ela não entra nisso. É uma pesquisa que ela fez para que os professores possam ter uma base do que é para ser trabalhado. Embora já exista um currículo pronto para a educação infantil. Porém, o pensamento da autora, se cair uma pergunta dela, é dentro do que ela pesquisou, ok? Então, a primeira área, ela disse identidade e autonomia pessoal. Essa área, o que é para ser trabalhado? A questão
identidade do aluno, nome do aluno, a sua história, a questão da responsabilidade, autonomia, o aluno ter autonomia para fazer as coisas, para pedir as coisas, o aluno se conhecer, o aluno conhecer sua sala, conhecer seus amigos, o aluno interagir, conhecer o próprio corpo, conhecer possibilidades e limitações, enfim. Ela vai chamar de essa primeira área de identidade e autonomia pessoal. Tudo bem? Então, dentro dessa área tem os blocos do que é para ser trabalhado. Então, primeiro vem a explicação de identidade e autonomia pessoal, que é o nome da área, e em seguida vem blocos. O que seriam os blocos? O que é para ser trabalhado dentro dessa área, tá? Na educação infantil. Então, ela coloca conhecimento do corpo, configuração de imagem de si mesmo, habilidades perspectivo-motoras envolvidas na resolução de tarefas, né, entre autonomia também, aspectos cognitivos, afetivos, de relacionamento envolvidos em atividades da vida cotidiana, a questão da saúde, habilidades básicas relacionadas com o cuidado de si e do meio ambiente. Normalmente, nos concursos públicos, eles não perguntam quais seriam os blocos de cada área, né? Mas vocês precisam saber de uma forma geral. Então, a autora, ela vai dividir, a Ribas, ela vai dividir o currículo da educação infantil em 3 áreas. A primeira área, identidade e autonomia pessoal. Então, no geral, o que é para trabalhar dentro dessa área? O conhecimento do próprio corpo, conhecer, fazer interação com o amiguinho, ter autonomia, conhecer a si, o ambiente onde está inserido, essas coisas do que a sua própria saúde, os seus cuidados com a própria saúde dele, né? Pentear o cabelo, lavar as mãos, cortar, esse tipo de coisa, ok? A segunda área, ela vai chamar de descobertas do meio físico e social. Compreende elementos, espaços, condições, situações e relações que constituem o contexto da criança e incidem em seu conhecimento. O que é para ser trabalhado nessa área de descobertas dos meios físico e social? Relações sociais, atividade humana, animais e plantas, paisagem. Então já veja, meio físico e social. Eles não vão colocar nome de disciplina. Essa área é para trabalhar então ciências, essa área é para trabalhar o que? História, né? Eles não colocam mais, desculpa gente, tô gripada. Gripada não, é rinite alérgica, né? Rinite alérgica. Então, não vai ser usado essas nomenclaturas, e sim o nome da área. Então, descobertas do meio físico e social. Ok? Aí é onde as crianças gostam de trabalhar na questão de animais, plantas, a paisagem, as crianças adoram. Então, essa é a segunda área. A terceira área é comunicação e representação. Então, o que vai entrar aí? Elenca as diferentes linguagens que relacionam o indivíduo com o seu ambiente. Essas linguagens são consideradas a partir da tripla função: lúdico-criativa, comunicativa e representativa. O que é para ser trabalhado nessa terceira área? Linguagem oral, escrita, expressão e produção plástica, produção e expressão musical, expressão corporal, relações, medida e representação do espaço. Vejam, eles não colocam, a autora não coloca nomenclaturas antigas, português, matemática, história, geografia, não coloca, mas vejam, quando ela fala de linguagem oral e escrita, vocês vão associar ao português. Quando ela fala de expressão e produção plástica e musical, vocês vão lembrar de artes, ok? Tem que fazer associação para entender. Quando ela fala de expressão corporal, vocês vão lembrar de educação física, ok? Quando fala de relações, medida e representação do espaço, vocês vão entrar com matemática, história, geografia, ok? Então, se vocês forem ver as 3 áreas que a Ribas vem trazendo para nós,
ela vai abordar todas as áreas, só que dividido em áreas. Então, comunicação e representação, entrou o português, entrou artes, entrou educação física, entrou matemática, história e geografia. Tá? Voltando um pouquinho. Quando ela fala de descobertas do meio físico e social, aqui ela vai focar na área de ciências. Ok? E aqui, na primeira área, identidade e autonomia, é a pessoa mesmo. Conhecimento da pessoa, seu nome, autonomia, responsabilidade. Então, aí ela fecha, ó. Identidade e autonomia pessoal é da própria pessoa. Descobertas do meio físico e social, joga aí a ciências, mas eles não vão colocar esses termos na prova, tá, gente? É só para vocês fazerem uma associação. Que quando fala meio físico e social, vocês podem pegar, por exemplo, lembrar de ciências. Por quê? Porque fala de paisagem, de animais, plantas, né? Quando fala relações sociais, em algumas coisas, atividade humana, vocês vão lembrar de ciências, ok? Pode entrar um pouquinho também de história aqui também. Então não se preocupem com essa questão, português, matemática, história, geografia, não. Eu só estou falando isso para vocês fazerem algum tipo de associação. Então, para não confundir, quando fala descobertas do meio físico e social, lembra de ciências. Porque daí, se vocês lembrarem de ciências, vocês vão lembrar animais, planta, paisagem, por exemplo. Tá? Comunicação e expressão, aí vocês lembram de português, artes, educação física, matemática, geografia, só para fazer uma associação, tá? Então, porque o nome correto dessa área é comunicação e representação que ela usa, tudo bem? Cada bloco é estruturado em 3 tipos de conteúdo: conceituais, procedimentais e atitudinais. Tem um outro autor que vai focar nisso, nós não vamos focar, porque o foco da Ribas não é falar de conceituais, procedimentais e atitudinais, tá? Aqui é atitudinais, tá? Depois fica arrumado. E sim falar do currículo que ela pensou para a educação infantil, tudo bem? Mas, independente da área, ela fala que o ideal seria trabalhar todos os conteúdos de que forma? Conceituais, procedimentais e atitudinais. Por quê? Precisa ter a teoria, a prática, trabalhando juntos, né? Então, todo o conteúdo que for trabalhado, ela fala para trabalhar. Conceituais são os conceitos, procedimentos, a prática, atitude, valores, normas, né? Então, outro autor já vai focar nisso, por isso que nós não vamos entrar a fundo nessa parte. Só focar no que realmente cai na prova dela. A questão que já caiu da VUNESP, de que forma que cai a questão dela na prova. Vejam, segundo a Ribas Tereza Leixá, as áreas curriculares na educação infantil correspondem: 1. Não precisa estar na ordem, tá, gente? Ó, comunicação e representação é uma das áreas que a Ribas fala. 2. Descobertas do meio físico e social. 3. Identidade e autonomia. Então, assim, vocês têm que olhar, não tem nada de errado. Então, quando vocês forem fazer uma questão dessa na prova, a dica sempre vão pela eliminação. Aqui tá fácil, porque vocês acabaram de estudar o conteúdo, então vai ficar fácil. Mas no dia da prova, por isso que a gente tem que treinar bastante, não vai estar tão fácil assim. Então, a dica para vocês se darem bem em qualquer concurso que vocês forem prestar, é ir por eliminação. Então, por exemplo, 1. Comunicação e representação. A autora falou de comunicação e representação em alguma área? Ela dividiu alguma área em comunicação e representação? Aí vocês vão lembrar. Ela falou sim. Tanto é que entra português, entra artes, né? Só para associar, mas ela fala, tá? Então, a 1 está certa. O que não tiver a 1 está eliminada, deu para entender? Então, por exemplo, a letra A tem a 1? Não, então a letra A já não é a resposta certa, está eliminada. A B tem a 1? Tem, então continua aí. A C tem a 1?
Tá falando que todas estão corretas, então continua. A D tem a 1, tá falando que todas estão incorretas, está eliminada. E a E apenas a 1. Então, a E continua, a D está eliminada, a C continua e a B continua. Então, a A está eliminada e a D está eliminada. 2. Descobertas dos meios físico e social. Ah, ela fala sim. É uma das áreas que ela fala. 2, tá. Então, a A já estaria eliminada, a B continua, a C continua, a D está eliminada e a E está eliminada. Vejam que vocês indo pela eliminação, sempre vai sobrar 2 para facilitar, ok? Então, ainda estamos com a B e ainda estamos com a C. Então, ou a alternativa correta é a B ou é a C, o resto já está eliminado, deu para entender? A3, identidade e autonomia. Vamos lá. Identidade e autonomia é uma das áreas? Não importa a ordem. Ah, foi até a primeira área que ela falou. Tá. Então, o que vocês vão fazer? A já estava eliminada. A B está, porque a 3 também está certa. Então, a alternativa correta aí é a letra C. Todas estão corretas. Deu para entender? Ok? Mas nós vamos ter muitos treinos ainda pela frente, tá? Eu estou mostrando aqui como vocês encontram as respostas corretas nas provas. Ou por palavra-chave negativa, palavra-chave positiva, né? Negativa elimina, positiva pode ser a correta. Ou por eliminação aqui nas alternativas. Então, tem várias formas que nós vamos treinar para achar a resposta para vocês serem bem classificados aí no concurso, ok? Até o próximo autor.